Depois do governo americano inflar os dados de emprego dos Estados Unidos em 818 mil entre 2023 e março de 2024, quais as conclusões que podemos chegar sobre a saúde da economia e do mercado de trabalho americano? Será que essa informação pode influenciar a decisão do Fed, que acontece em breve, em cima da política monetária na reunião de setembro de 2024? E vamos falar um pouquinho sobre a ata do FONC, que acabou de ser divulgada e está fazendo preço no mercado, tanto que as precificações de cortes na taxa estão aumentando nesse exato momento. É sobre isso que nós falaremos no vídeo de hoje. Antes de começarmos, bom, você já sabe, deixa um like nesse vídeo, inscreva-se aqui no canal e recomende para os seus amigos e outros investidores, quem sabe familiares, porque nós queremos fazer uma análise completa do que aconteceu hoje no mercado, especialmente depois da divulgação da revisão da BLS, que é a instituição que divulga os dados, não todos, mas os principais dados americanos. Reparem que, num primeiro momento, nós temos um mercado que não tem dúvida nenhuma de que o Fed cortará a taxa em setembro de 2024. Então isso não é novidade para ninguém. Muita atenção se você é novo no mercado e acha que por acaso os ativos de risco só reagirão ao corte do Fed depois dele efetivamente acontecer, ou seja, lá no dia 18 de setembro. Não. O mercado sempre antecipa. E os preços dos ativos refletem essa antecipação, essa expectativa de um evento que acontecerá no futuro. Alguns eventos nós não conseguimos prever, como uma crise, muitas vezes um evento geopolítico, uma guerra. Mercados reagem com muita intensidade a isso. Agora, eventos que são previsíveis, que nós sabemos que vão acontecer, pois são reuniões marcadas, 18 de setembro, o mercado vai precificando alguma coisa. Então, quando chega na hora de cortar, isso já está precificado. O que realmente gera surpresas são incertezas e também surpresas. Surpresas levam ativos a reagirem de maneira bem inusitada. Ok. Após a revisão da BLS, ali na casa de 818 mil empregos, que eu considero um número bem alto, vocês acompanharam comigo a divulgação ao vivo desse dado pela manhã, se especulou que era o quê? 400, 500 mil. Eu acho que seriam dados baixos, inclusive. Depois de meia hora de atraso, a BLS divulgou o número de 818 mil. É muito próximo de uma das previsões mais pessimistas do mercado, que era em torno de 1 milhão. Realmente é um número que chama atenção. Num primeiro momento, os ativos de risco subiram. Eu não entendi a reação. Eu achava que os ativos corrigiriam. S&P subiu, Nasdaq subiu, Russell subiu. Bom, então essas informações aqui são boas. O fato do governo ter inflado as contratações líquidas dos últimos 12 meses até março é uma informação boa para o mercado. Eu acho uma reação duvidosa, porque há 3 semanas atrás, quando foi divulgado pedidos iniciais mais altos, aquele PMI SM industrial pior que o consenso, com uma surpresa bem negativa no componente de empregabilidade, e no dia seguinte, um relatório de empregos mais fraco, com um payroll mais baixo e um desemprego de 4,3% que acionou a regra da SEM, o mercado entrou em pânico. Foi uma loucura incrível. Aí isso ali era o que antes de um final de semana. No final de semana o mercado continuou conversando sobre esses dados, interpretando esses dados. Na segunda-feira foi o pânico japonês, né, que eu brinco. Foi de domingo para segunda, o pânico japonês levou a um sell-off bem amplo nos ativos de risco ao redor do mundo. Então, até algumas semanas atrás, dados ruins eram ruins, só que essa revisão não foi considerada ruim pelo mercado. Talvez porque estejam esperando os próximos números. Essa é uma revisão do passado. O mercado está preocupado com o futuro. Tá, eu aceito parcialmente essa desculpa, mas lembre-se que existe uma narrativa há mais de um ano que o mercado de trabalho americano está resiliente. Então, essa narrativa ela sofre com essa revisão de 818 mil. Embora os índices tenham subido inicialmente, depois perderam força. Nasdaq até virou, S&P também. Mas de qualquer maneira, por mais que exista essa confusão no mercado de ações, os yields dos treasuries e o próprio DXY, que é a cesta do dólar, entenderam o recado, captaram o recado, percebem que esse dado realmente é mais frágil e ambos operam hoje perto das mínimas da sessão ou até renovando mínimas. Já vou mostrar para vocês.
Tanto que os contratos da CME voltam a precificar mais de 100 basis points de cortes na taxa até o final do ano. Quando eu escrevi esse texto, estava em 100, já está em 103. Então, realmente, o mercado ele sentiu. A diferença é que o mercado de ações não entendeu como interpretar. Os yields entenderam, o dólar entendeu, e aparentemente o petróleo também entendeu, porque ele está operando em queda hoje. Na semana está caindo legal. Então, só fazendo aqui uma consideração sobre queda do dólar, no caso DXY, e também do petróleo, isso é desinflacionário para o país e para o mundo, ok? Isso ajuda na desinflação internacional. Então, é possível que em breve, dependendo para onde vá o dólar aqui no Brasil, a Petrobras tenha que reajustar os preços do combustível para baixo. Isso é desinflacionário e pode até ajudar o nosso Banco Central. Só um comentário à parte sobre esse assunto. Reparem que quando eu tirei o print aqui dessa imagem da CME, o mercado precificava o quê? 65% de probabilidade de um corte de 25 bases. Desde o momento que eu montei essa apresentação até agora, depois da divulgação da ata do FONC, mudou um pouquinho. 61,5 e aqui aumentou para quase 40. Para quem não sabe, a ata do FONC é um documento, não é uma transmissão, é um documento bem chato, de umas 14, 15 páginas, às vezes menos, 12, onde eles descrevem o que foi considerado, o que foi avaliado pelos membros do Fed na última reunião. É um documento mais antigo, mas ele traz algumas considerações que eu acho que vocês vão gostar de entender. Essa revisão de 2024 é a segunda maior desse século, começando ali desde 2003. Só perdeu para a revisão de 2009, que foi de 902 mil. Então, não é um dado, na minha opinião, que passa batido, despercebido. 818, tudo bem. Não. É uma informação que me chamou a atenção. Eu lembro que até alguém mandou mensagem para mim no Twitter, ou me marcou no Twitter perguntando de que maneira uma revisão muito negativa influenciaria a narrativa do soft landing. Influencia. Principalmente um dado como esse, na minha opinião, influencia. Por mais que seja uma revisão do passado, o futuro é incerto, o mercado deve prestar muito mais atenção aos próximos dados de payroll do que antes. É uma consideração que eu farei no próximo slide. Eu tenho duas hipóteses para vocês. Em relação ao impacto disso na decisão do Fed que acontece agora em setembro e nas próximas duas, novembro e dezembro. Quando? 18 de setembro, 7 de novembro e 18 de dezembro. Na minha opinião, o Fed não tem 3 reuniões esse ano, porque a de novembro acontece junto com a eleição americana. E para o Fed não ser considerado uma instituição política que está beneficiando o candidato X, Y, Z, eu acho que eles não farão nada na reunião de novembro. Então o Fed não tem, na minha opinião, 3 reuniões de decisão de política monetária. Apenas 2. Setembro e dezembro. Existe a primeira hipótese de que, se o Fed cortar o juro em 25 bases em setembro, só que a economia continua desacelerando, decepcionando, ele será obrigado a agir em novembro. Seria a única maneira, a única hipótese do Fed tomar uma decisão interessante em novembro cortou em setembro, só que as coisas continuam piorando. Na minha opinião, se o Fed realmente já está atrasado e já deveria estar cortando a taxa de juro, se cortou 25, se cortou em 50 em setembro, já não faz mais muita diferença, porque esse corte no juro, que o reduziria para 5,25% ou 5% ao ano, só vai gerar um estímulo monetário daqui a vários meses. Não é porque cortou o juro em setembro que aí o payroll de novembro vai vir bom, ou o payroll de dezembro vai vir bom. O mercado de trabalho demorou quase 2 anos para sentir os efeitos da política monetária. Na verdade, 1 ano e meio, digamos assim. Não é cortando um pouquinho agora que já no mês seguinte o próximo relatório de empregos vai vir muito bom. E existe sim o risco do Fed já estar behind the curve, ou seja, está atrasado. Está atrasado, já deveria estar cortando. Para não correr o risco de estar behind the curve, atrasado, eu acho que é bem possível que ele corte 50 bases em setembro e espera para tomar as próximas decisões de política monetária.
cortou 50 em setembro, que não é um corte assim muito emergencial, tá? Não considerem 50 uma surpresa, tipo, nunca aconteceu no passado, já aconteceu sim, em ciclos anteriores, ele começa ou com 25 ou com 50. Então 50 não é algo que preocuparia os economistas ou o mercado, porque ele realmente está vendo que está atrasado. Não, não é. Não seria considerado algo emergencial. 50 é possível, tá? Para não correr o risco de estar behind the curve, atrasado, ele pode cortar 50 em setembro e qualquer coisa não faz nada em novembro, o que eu acho que já está garantido, não deve cortar em novembro, é bem no meio das eleições. E se ele sente necessidade de cortar de novo em dezembro, corta em dezembro. Reparem que, cortando em setembro, olha quantos meses até chegar em dezembro. Outubro, novembro, dezembro. São 3 meses do mercado avaliando toda vírgula, todo ponto dos indicadores, dos textos, das análises. Não faz 30 dias que o Fed manteve o juro e olha tudo que já aconteceu. Tanto que no dia da decisão de manutenção da taxa eu falei, os próximos 45 dias serão cansativos. Porque como o Fed está prestes a cortar, todas as narrativas serão consideradas pelo mercado. Ou um economista famoso disse isso, aquele outro falou aquilo, o mercado caiu, então o Fed tem que salvar a economia. Calma. Essa volatilidade de opiniões, ela só acontece porque realmente não está simples, não é fácil de avaliar a real saúde da economia americana. Existe uma volatilidade nos indicadores e é porque existe uma ansiedade que o Fed está prestes a cortar. Bom, na minha opinião, essa segunda hipótese ela não é descartável, esse corte inicial de 50, na dúvida, espera. Na dúvida, espera até dezembro. E se em dezembro os dados estiverem melhores, muito bens, não corta, espera até 2025. Um corte de 50 bases mostraria que o Fed ele está atento aos indicadores, então eles não estão passando despercebidos, e que a política monetária, o trabalho dessa instituição, está se adaptando a um novo cenário. Um cenário que coloca de lado a primeira parte do seu duplo mandato. Para quem não sabe, o duplo mandato seria os 2 objetivos do Fed. Ele coloca de lado a primeira parte do duplo mandato, que é a estabilidade de preços. É como se ele fechasse um olho e dissesse, vamos dar menos atenção à estabilidade de preços. Isso porque a inflação está nos mostrando que ela está vindo rumo aos 2%. E vamos começar a olhar de novo para o mercado de trabalho. Ou seja, o segundo mandato do Fed, que é a máxima empregabilidade ou pleno emprego. Então, cortamos a taxa, aliviamos a política monetária, isso eventualmente será estimulativo e vai manter a economia contratando num nível robusto pelos próximos anos. É isso. O próprio Goolsbee falou recentemente que está na hora de começar a olhar para o segundo mandato, né, para o segundo objetivo do duplo mandato do Fed. Aqui segue um trecho da data do FONC que foi divulgada agora. Vários participantes, muito importante mencionar, e vocês podem encontrar isso inclusive aqui num print que eu encontrei, vast majority, several, many. Eles nunca explicam na ata quem votou o quê, quem disse o quê. Eles falam assim, alguns, vários, muitos participantes, ou oficiais, que são membros do Fed, disseram tal coisa. Few, poucos, acho que tem aqui embaixo, almost all, quase todos, uma vasta maioria, alguns, vários. Deixa eu ver se tem mais um aqui. Several, some. Aqui não tem nenhum fio, né? Mas de vez em quando aparece um fio aí, poucos. Vários participantes disseram que o progresso recente na inflação e os aumentos na taxa de desemprego forneceram um caso plausível para um corte de 25 na reunião de julho. Então, por mais que não tenham cortado em julho, isso foi considerado. Isso foi considerado. E lembrando que o mercado até falou em cortes em julho, mas não foi uma narrativa que pegou muito. Para vocês verem como o mercado até não estava tão comprado na narrativa do corte em julho, mas o Fed já estava pensando nessa hipótese. Um corte de 25, julho, ou que eles poderiam ter apoiado tal medida. Então, vários participantes disseram que era possível e alguns deles apoiariam essa medida. Mas o corte, a manutenção da taxa em julho foi unânime.
Todos eles votaram na manutenção. Então, assim, a ata mostra que tá perto, tá muito perto, e na minha opinião vai cortar em setembro. O mercado também acha isso. A diferença agora é o tamanho do corte, 50 ou 25. Eu estou criando uma tese de 50, para o Fed não passar nenhum sufoco até o final do ano e ser culpado por ter sido muito leniente, muito atrasado. Cortou 50 e depois não precisa cortar mais, beleza, corta só em 2025. Na minha opinião, essa confusão toda, ela vai colocar ainda mais peso nos próximos relatórios de emprego dos Estados Unidos, porque existe a possibilidade do próximo payroll surpreender para cima, e principalmente, eu acho que o dado mais aguardado não é payroll. Na minha opinião, o primeiro dado que eu vou avaliar quando o relatório for divulgado, lá no dia 6 de setembro, é a taxa de desemprego. Porque dizem que a taxa de desemprego subiu de 4,1 para 4,3 por uma questão climática. Uma questão ali de uma certa sazonalidade. Se essa taxa de desemprego é, digamos assim, revisada para baixo, para 4,1 de novo, ou 4,2, isso desaciona a regra da SEM, que foi algo que levou o mercado a crer que a economia já estava em recessão há 3 semanas atrás. E isso aumentaria a hipótese, a chance de um soft landing. Então, o contrário pode acontecer. Eu não estou aqui para dizer o que vai acontecer. Estou colocando as possibilidades na mesa e eu vou reagir quase que instantaneamente quando os dados forem divulgados. O último dado foi divulgado às 9 da manhã. O meu primeiro clique aqui numa operação que eu fiz foi 9 horas, 0 minutos e 5 segundos. Até aparecer o dado aqui para mim e interpretar e apertar no botão, tomar a decisão de comprar ou vender, seja lá futuros do S&P, dólar, sei lá. Então, eu estou dizendo que a narrativa da recessão começou com o enfraquecimento dos dados americanos. Se o próximo relatório de empregos vier melhor que o esperado, pelo menos no curto prazo vai empurrar esse problema com a barriga para o próximo mês. Ah, vamos lá avaliar o payroll então, o relatório de empregos de outubro. Beleza. Então, eu avaliaria muito mais a taxa de desemprego do que o payroll se eu fosse vocês. Fala um pouquinho sobre mercados, pode ser? Então, S&P 500 no primeiro momento subiu com a divulgação dessa informação, essa revisão negativa, bem negativa do payroll americano. No momento que eu comecei a gravar o vídeo, o DXY estava na mínima do dia, ele encostou nos low 100,92 pontos. Tá aqui, ó, o low. 100,92. Então ele encostou, ele perdeu 101, mas por muito pouco. Foi muito rápido. Perdeu 101. Menor cotação do DXY desde o início do ano, tá ali por virada do ano, dezembro para janeiro, na casa dos 100, 101. Um alerta de que o dólar está enfraquecendo em termos globais. Outro ativo que chamou atenção foram os juros, tá? Por mais que a bolsa ficou meio confusa, perdida, parecia uma barata tonta, os juros entenderam o recado, foram para as mínimas do dia, o juro de 2 anos perdeu os 4%, está em 3,93, e o juro de 10, 3,79, tá? Esse aqui está caindo 1,43, não é muita coisa, o juro de 10 está caindo menos, 0,45. Alguém mencionou ali na comunidade de membros mais cedo que a curva de juros estava desinvertendo um pouco. Não é totalmente. Tá vendo esse movimento aqui? Hoje é dia 21. A divulgação aconteceu aqui ele já estava desinvertendo um pouquinho antes, ó. Já estava desinvertendo um pouco antes. Depois já estava meio que no preço. Mas continua desinvertendo agora com a divulgação da ata do FONC. Então ontem a curva de juros estava invertida em 18 bases, agora está em 14. E aqui a informação que com certeza você sabe a importância dela. É o número de basis points de cortes precificados na taxa, na curva de juros americana para esse ano. Até ontem estava em 90, 93, hoje aumentou para 102. Então, equivalente a 4 cortes de 25 ou 2 de 50. 2 de 50, possível. A minha hipótese é 50 em setembro. E aí, dezembro, vamos ver. Vamos ver o que o Papai Noel vai trazer para a gente de cortes na taxa. Espera até lá. Acho que seria a melhor opção para o Fed.
Não começa com 25, porque se eles estiverem atrasados, amigo, vai ser aquela loucura só de corta 25, 25, 50, e demora até essas reuniões acontecerem. São 45 dias. 45 dias é longo prazo para quem está concentrado nos dados americanos. Então era isso. Petróleo, amigos. Petróleo está respirando sobre aparelhos, tá? Eu que acompanho o petróleo no gráfico semanal e essa média de 200 no semanal, essa é uma análise que eu fiz só para os membros, vou fazer aqui para vocês, porque já estava aqui na tela. Última vez que o petróleo perdeu a média de 200 no semanal foi na pandemia, tá? Claro que aqui foi um extremo, mas de lá para cá ele já encostou várias vezes nessa média de 200, 1, 2, 3, 4, 5, eu já sei até de cor, 13 vezes. Na 13ª ele perdeu aqui a média. E está querendo se aproximar das mínimas do ano, tá? Vamos ver aqui onde é a mínima de janeiro. Aqui é dezembro ainda, ó. A virada do ano aconteceu aqui, ó. Ele está nas mínimas de janeiro. Então, abaixo de 75, 74,90, vou até colocar um alerta aqui para mim. Adoro esses alertas. Abaixo desse patamar aí, ele está renovando as mínimas do ano. Abaixo da cotação do 3 de janeiro. Fiquem atentos. Dizem que o petróleo está caindo por conta dos conflitos geopolíticos. A possibilidade de um cessar-fogo no Oriente Médio, ou em alguns lugares. O enfraquecimento da economia chinesa. Pois é, mas a gente sabe que a economia chinesa está na lama já faz mais de ano. Eu acho que Estados Unidos tem um pouco de culpa ou de explicação em cima da queda do petróleo, na minha opinião. Até fiz um vídeo para os membros falando sobre isso e uma relação muito interessante entre energia e S&P 500. Espero que vocês que são membros aí gostem. Um beijo para os meus membros. Eu acho que é isso, tá? Considerações finais. Então, minha hipótese de um corte de 50 bases é possível em setembro, até porque o Fed talvez já esteja atrás da curva. E ele não quer ser considerado culpado por uma recessão nos Estados Unidos, especialmente agora, pré-eleições. Para mim, 818 mil de revisão é um número muito ruim. É um número ruim, pior do que eu imaginava. Eu achava que 1 milhão, como se dizia por aí, era exagero. Não, 800 mil é exagero. Aconteceu, 818. Esse dado ainda será revisado em fevereiro de 2025. Não esperem sem respirar até lá, que vai demorar um monte. São dados mais frágeis, ajudam a empurrar o Fed a cortar o juro em breve. E eu acho que 50 vem aí. Eu acho que sim. Claro, até o dia 18 de setembro tem vários dados para serem divulgados. A avaliação inicial é essa. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um like nesse vídeo, inscreva-se no canal e até mais.